endometriose? A endometriose é uma doença que ocorre porque a pele que reveste o útero e que todo mês descama com a menstruação, ela foi feita para nascer somente dentro do útero. E por um distúrbio, ela pode nascer no ovário, na trompa, dentro da barriga, que seria a cavidade abdominal, no intestino e até alguns lugares mais estranhos. E isso provoca, principalmente, o sintoma mais importante da endometriose, que então, resumindo, é o endométrio, que é a pele do útero que se implantou num lugar errado. Então, vamos dizer, o sintoma mais importante, vamos dizer, é a dor. Então, a endometriose é uma doença que nasce da gente mesma, com a gente, com o tecido da gente que foi para algum lugar que não era de direito. O que pode causar a endometriose? Existe hoje uma infinidade de teorias para tentar explicar a causa da endometriose. Então, se a gente imaginar que a menstruação ela é formada dentro do seu útero e ela vai sair pela sua vagina. Essa é a menstruação, ela pode, em vez de... Aliás, ela sai por baixo, né, pela sua vagina, mas ela pode voltar, refluir pela trompa. Então, em vez de, vamos dizer, toda a menstruação sair por baixo, ela volta e cai dentro da sua barriga. Então, aquele tecido, que é o endométrio, pode se implantar naqueles órgãos que eu falei, ovário, trompa, intestino, a pele que recobre a cavidade abdominal, né, que chama peritônio, causando a doença. Essa é uma teoria que por muito tempo foi a que todo mundo achava que era verdade. Existe a suposição também de que possa ser uma doença genética. Então, a minha mãe teve, a minha irmã teve, eu vou ter também. Existe uma coisa mais nova hoje que acha que você não produz anticorpos suficientes para combater esse tecido anormal num lugar anormal. E aí a doença se instalar e se desenvolver. Quais são os sintomas da endometriose? A endometriose tem como sintoma mais importante, que é mais claro, a dor na menstruação, que então é a cólica menstrual. A dificuldade para engravidar, então algumas mulheres são inférteis e infertilidade não parece um sintoma assim, como febre é um sintoma, mas é um conjunto que está atrapalhando a vida dessa mulher. É uma mulher que começa a ter dor para ter relação, ela tem alterações no período menstrual para urinar, alteração para evacuar, ela começa a ter uma dor parece meio sem sentido, assim. No meio do mês ela tem uma cólica forte, de repente ela nem está menstruada, ela tem dor também, é um sintoma vago, mas eu acho assim, o que mais, vamos dizer, eu acho que é o primeiro pincelzinho para a gente pensar nela, é a cólica menstrual. Como é feito o diagnóstico da endometriose? Olha, o diagnóstico da endometriose, em primeiro lugar, começa dentro do consultório médico. Então, quando você vai ao seu médico e na conversa que você vai ter com o seu médico, você vai contar para ele, olha, eu estou sentindo muita cólica, estou tendo dor. Então, o médico vai tentar pesquisar em você, na conversa em primeiro lugar. Quando surgiu isso, a partir de que momento, e esses fatores relacionados com os sintomas da endometriose, como dor, dificuldade para engravidar, alteração para você urinar quando está menstruada. Então, a conversa é o primeiro passo para você pensar que a paciente possa ter endometriose. Então, essa conversa o médico que vai tentar estabelecer. Depois, o exame físico, né? Então, quando você vai no ginecologista,
fazer o exame ginecológico bem feito, aquela parte que é importante ser feita, que é o exame de toque. Às vezes, só o exame de toque já te dá uma pista muito interessante para pensar, essa paciente pode ter endometriose. Você suspeitou de endometriose nesse paciente, a gente, como médico, tem que pedir um exame que é simples, relativamente, que é o ultrassom, que é um exame que é de fácil acesso. E hoje você conta com profissionais que já pensam e direcionam o exame pensando e pesquisando endometriose. Aí você vai fazer um exame de ultrassom bem feito e ele já é uma pista muito, vamos dizer, ele ajuda você muito a ter certeza do diagnóstico. Você tem uma forte suspeita e o primeiro exame te direcionou para a doença. Tem 2 exames fundamentais, que é a ultrassom vaginal com preparo intestinal, que é um exame um ultrassom mais refinado, e a ressonância magnética. São os 2 exames que vão fechar o diagnóstico da doença. Como tratar a endometriose? O tratamento da endometriose, acho que às vezes todos os trabalhos de pesquisa mostram que eles têm um atraso entre diagnóstico da doença. Então, você descobrir que a pessoa tem endometriose, estabelecer um tratamento adequado, no mundo todo existe um tempo de falha, de demora para tratar, de até 7 anos. Isso é pesquisa do mundo inteiro mostrando. Então, você começa com cólica e acha que cólica faz parte da vida e não pensa que é a doença. Então, você está tratando uma dor da menstruação. Não é isso, você está tratando uma doença que tem como sintoma a dor. Então, o tratamento, você tem que, numa pessoa jovem, com pouco sintoma, mas que você desconfia disso. Às vezes pode começar com um tratamento simples, com analgésico. Não teve melhora, um anti-inflamatório. E você vai, é uma escala que você deve subindo devagarzinho, um degrau que você vai subindo por etapa. O próximo tratamento, o anticoncepcional, melhora muito. Você usar um anticoncepcional que não deixa a pessoa menstruar por um período de tempo, 6 meses, 1 ano, tem um resultado muito bom. Existem medicamentos específicos para endometriose, que aí você já entra num tratamento assim, mais direcionado mesmo. E às vezes, há casos, não são todos, mas que a solução final é a cirurgia. Você precisa fazer uma cirurgia para remover todos esses focos, implantes de endometriose que vão surgindo dentro do abdômen, né, da cavidade abdominal. Existem fatores de risco para a endometriose? Os fatores de risco para a endometriose, eles estão associados à própria causa da doença. Então, um fator de risco para a endometriose, por exemplo, uma das causas, ou melhor dizendo, é a menstruação que reflui para dentro da cavidade pelas trompas. Então, ao invés de toda a menstruação sair pela vagina, ela pode refluir um pouquinho para dentro da cavidade. Então, uma pessoa que começa a menstruar muito cedo, então uma menininha que teve a sua primeira menstruação com 10, 11 anos e vai se casar aos 30, como hoje está acontecendo muito. As meninas, as moças estão casando cada vez mais tarde. Então, você vai pensar que essa moça, ela faz 20 anos que ela menstrua quando ela vai se casar. Então, 20 anos de menstruação contínua, se ela todo mês tiver um pouquinho de refluxo de menstruação ali, ela está favorecendo a instalação e a implantação da endometriose na cavidade dela. A própria gravidez que está sendo cada dia mais adiada para mais tarde, para mais tarde. Então, eu acho que um fator de risco importante é menstruar muito, é muito tempo de menstruação. Então, por isso que quando a gente fala que o anticoncepcional que bloqueia a menstruação,
ele te protege contra a endometriose. A gravidez te protege contra a endometriose, porque 9 meses de gravidez, você não menstrua. 1 ano de amamentação, às vezes você também não menstrua. Então, são fatores... A gravidez te protege. A gravidez não trata a endometriose, mas ela te protege contra a doença. A endometriose tem cura? Falar de cura de endometriose às vezes, prometer o que não dá para prometer. Mas o que interessa hoje não é assim, vou curar. Eu acho que o mais importante em relação a curar a endometriose em primeiro lugar, diagnosticar a endometriose. A gente sabe que às vezes você demora, no mundo, não é no Brasil, no mundo, até 7 anos para afirmar o diagnóstico da doença. Porque o sintoma é muito atípico, ele se mistura com cólica. Então, a cólica menstrual, quando casar, sara. Aí a menina casou e não sarou. Aí, quando tiver filho, sara. Teve filho e não melhorou. Então, você vai demorando para fazer o diagnóstico da doença, para tratar a doença. Então, o primeiro ponto que eu acho que para você pensar em cura é tentar se antecipar à doença, diagnosticar cedo. Então, a menina que começa a ter cólica, ou que tem familiares que têm história de endometriose, a gente tentar agir nessa menina para ela não ter uma doença grande e avançada. Então, eu acho que o anticoncepcional que você usa, por exemplo, a não menstruar, ele te protege. Então, quando você tem uma doença leve, porque a endometriose se divide em 4 fases, em 4 estágios de gravidade de doença, vamos dizer assim. Então, se você conseguir atuar na primeira fase, na segunda fase da doença, você consegue deixar a paciente sem cirurgia, sem nada, com uma boa qualidade de vida. Agora, nos estágios mais avançados, que é o estágio 3, estágio 4, que é uma doença que já comprometeu muito a paciente, a cirurgia é o que tem melhor resultado. E quanto mais especializado for o médico que está tratando de você, o resultado geralmente é muito bom. É possível prevenir a endometriose? Se a gente pensar que a doença pode ser só por refluxo de menstruação, não menstruar seria uma ideia boa. E está provado que o uso de anticoncepcional que não deixa menstruar vai te ajudar no tratamento da endometriose. Perdão, até evitar o risco de ter a doença. Se a gente pensar que a endometriose também tem um fator genético, é difícil, né? Porque a genética a gente não tem jeito de se prevenir contra ela. É uma herança que a gente ganha da família da gente. A alimentação, que é uma teoria forte hoje, presença de agrotóxico nos alimentos, estão mudando e estão relacionados à presença da endometriose. Então, uma vida mais saudável, uma vida mais limpa de agrotóxico, por exemplo, pode te ajudar? Eu acho que a gente tem que pensar num mundo mais limpo.